Dando continuidade, agora na questão de número 84, onde nós temos aí também, né, resolva os sistemas de inequações em R, os números reais. E ele apresenta aí 4 itens para nós, né? Vamos responder aí alguns itens dessa questão. Iniciando aí pelo primeiro item, o item A. Neste caso, pessoal, nós temos sistemas, como mencionei lá nos slides, em que o sistema, ele aparece de forma horizontal, ou seja, não temos chave para unir as inequações, mas as inequações elas aparecem aí meio que mescladas, né, por o termo central. Então, por exemplo, neste caso, como é que nós iremos resolver esse tipo de sistema de inequação horizontal, onde nós não temos chave? Como é que nós iremos fazer a separação? Então, vejam que, por exemplo, eu tenho um termo central aí, que é o x mais 1, certo, pessoal? Então, esse termo nós tomaremos como base tanto para a primeira inequação como para a segunda. Qual é a primeira inequação? A primeira inequação será justamente 1 menor ou igual que x mais 1. Então, veja que aí eu tenho um símbolo de desigualdade. Então, esse 1 menor igual que x mais 1, ele será a nossa primeira inequação. Ela será a nossa primeira inequação. E aí, respondendo isso aí, nós temos o quê? Iremos passar, né, o termo numérico para o outro lado da desigualdade. Então, vamos ficar nesse 1, ele está positivo aqui. Quando ele for para o lado de lá, ele vai negativo. Ele vai subtrair o 1 que já aparece lá. Então, no fundo eu vou ter 0, né? Que 0 é menor ou igual que quem? Que x. Professor, e pode isso? Eu não tenho que ter sempre a letra no primeiro lado? Não. Eu tenho que ter letra de um lado, né? Não necessariamente no caso, né? Eu tenho que ter letra de um lado e número de outro. Não importa se o número vem primeiro do que a letra, ou se a letra vem primeiro do que o número. Desde que haja essa separação, letra de um lado e número de outro, é o que vale. Então, eu não preciso, eu tenho que colocar o x lá para o primeiro lado da desigualdade. Não, eu posso carregar o termo numérico, como eu fiz aí com o segundo 1, que era positivo, foi negativo, subtraiu o 1 que já estava lá e ficou 0. Ou se eu quiser arrumar isso aí de uma maneira mais bacaninha, eu posso ter o quê? Que x é maior ou igual do que quem? Do que 0. Essa é a ideia aí, certo, galerinha? X maior ou igual que 0. Então, qualquer valor que for maior ou igual que 0, eu soluciono a primeira inequação. Já encontrei. Então, eu vou agora para a segunda. Professor, qual é a segunda inequação? A segunda inequação ela vai abranger o termo central e o outro termo de lá, e o terceiro termo. Né? Ela vai ser o quê? X mais 1 menor do que 5. Então, veja que eu tenho só um símbolo de desigualdade nesse caso, que é o menor. Eu tinha o primeiro menor ou igual e agora eu tenho só esse menor aí. Né? Então, eu tenho o quê? X mais 1, certo? Menor do que 5. Lembrando, cada inequação ela só pode possuir um símbolo de desigualdade, certo, pessoal? Eu não posso ter dois símbolos de desigualdade na mesma inequação. Então, por isso que eu faço essa separação do termo central. Nesse caso aí, tranquilo, né, pessoal? Esse 1 que é positivo, ele vai negativo lá para o segundo lado da desigualdade e subtraindo o 5 de lá e fica 4, né? Então, eu vou ter o quê? Aqui x menor do que 4. Beleza. Então, já encontrei as duas soluções. Agora, eu vou fazer as retas aí para representar essas soluções. Beleza, galerinha? Tenho aí, né, o primeiro caso. Lembrando que o primeiro caso é o quê? Eu vou colocar aí, eu vou ter que o primeiro caso é qualquer valor maior ou igual que 0. Eu coloco o 0 aqui, para eu ter uma noção. E incluindo o 0, certo, pessoal? Incluindo o 0, qualquer valor que seja maior do que ele, ou seja, que esteja à direita dele, soluciona a primeira inequação. Então, vou até colocar aqui, a primeira, certo, pessoal? A primeira inequação, que é essa daqui. Então, beleza. Na segunda inequação, eu tenho o quê? Que qualquer valor que seja menor do que 4. Então, vou traçar lá meu outro segmento de reta para representar a solução da minha segunda inequação, beleza? E aí, quando eu tracei lá, solução da segunda inequação, tá aí, segunda inequação, e eu tenho o quê? Qualquer valor que seja menor do que 4. Como 4 ele é um valor maior do que 0, logicamente ele vai estar à direita de 0. Então, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. 4. Beleza. Eu sei o quê? Que qualquer valor que seja menor do que 4
soluciona perfeitamente a segunda inequação. Ok. Vimos aqui o quê? Que para determinarmos a solução da inequação, nós temos que analisar essas soluções aí individuais e ver aquilo que é comungado por essas soluções, ou seja, o que é em comum, né? A intersecção desses intervalos. E percebam que, por exemplo, se nós olharmos direitinho, nós vamos ver o quê? Que qualquer valor que está, né, igual ou maior do que zero e que esteja menor do que 4, ele solucionará perfeitamente as duas inequações. Porque, por exemplo, se eu tiver valores que sejam aí, né, menores do que zero, vejam que valores menores do que zero, né, apesar do intervalo aparecer um pouquinho pintado aqui, né, mas só foi um erro de pintura, né? Pronto, diminui aí. Agora sim. Então veja que no primeiro caso, da primeira inequação, sua respectiva solução, eu só tenho valores que sejam iguais ou maiores do que zero. Qualquer valor abaixo de zero não serve para a primeira inequação. Diferentemente da segunda, veja que na segunda ele diz qualquer valor que seja menor do que 4. Ou seja, até valores que são negativos servirão também para solucionar servirão, no caso, para solucionar a segunda inequação. Só que já não servem para solucionar a primeira. A primeira só são valores maiores ou iguais que zero. E, por outro lado, se eu tiver aí valores maiores do que 4, né, de 4 em diante, eu só vou ter esses valores como soluções para a primeira inequação e não para a segunda, porque a segunda o valor máximo é 4, né? No caso, 4, abaixo de 4. Né? Então, eu vou ter o quê? Que a interseção dessas soluções aí vão ser justamente o quê? Vão ser valores que estejam maiores ou iguais que zero. Beleza, galera? Então, valores que sejam maiores ou iguais que zero, eu vou até destacar o zero aí, porque o zero, nesse caso, ele fará parte do conjunto solução. Então, valores que sejam maiores do que zero e, por outro lado, que sejam menores do que quem? Do que 4. Então, esse intervalo aí é que é a interseção dos dois. Se for valores acima de 4, só soluciona a primeira, não soluciona a segunda. E valores negativos, abaixo de zero, só solucionam a segunda e não a primeira. Portanto, nós vamos ter que a solução desse sistema de inequações aí é justamente o que? Vão ser valores, lembrando, né? Sempre x pertence aos reais, ou seja, são valores que pertencem ao conjunto dos números reais, beleza. Tal que o que? O zero, ele será menor ou igual que esses valores aí de x, certo? Ou seja, o zero é o valor mínimo, o zero, né? E eu digo menor e igual, né, a zero, porque nesse caso aí o zero ele vai fazer parte da solução, certo? Por conta do igualzinho que aparece abaixo do símbolo de desigualdade. Então, valores que sejam acima, né, ou iguais a zero e que sejam menores do que 4. Então, esse é o meu intervalo de solução para esse meu sistema de inequações horizontal, certo, galerinha? Valores que sejam maiores ou iguais que zero e menores que 4. A interseção aí das duas soluções, dos dois gráficos das respectivas soluções dessas inequações. O item B, né, vou deixar aí, né, para vocês a resposta, que vai aparecer aí para vocês, inclusive, né, o conjunto solução deste item B, né, tá aí para vocês, né, apareceu aí até abaixo do item B. E para vocês chegarem neste conjunto solução, vou deixar aí os passos com vocês. Só aí vocês observaram o que eu fiz aqui, vocês tentam fazer a mesma coisa, né, só mudando aí os números, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato aí conosco, né, para podermos esclarecer. Mas a solução já está aí apresentada, né, o conjunto solução. Basta vocês desenvolverem os cálculos, certo, galerinha? Andando mais um pouco, pessoal, temos aí itens C e D, né? E nesse caso particular aqui eu vou fazer com vocês o item D, certo, pessoal? E de mesmo modo, como eu disse, que vocês podem fazer o B utilizando a mesma ideia do A, vocês vão fazer o item C usando a mesma ideia aí do item D que eu farei agora com vocês. Lembrando, né? Apareceu aí a solução para vocês deste item C, o conjunto de solução é esse aí apresentado. E os passos que vocês usarão para chegar nesse conjunto de solução aí serão os mesmos que nós utilizaremos aqui, né? O passo, no sentido de passo a passo do cálculo, é o mesmo que nós iremos fazer aqui no item D. Beleza, galerinha? Então, nesse caso do item D, a diferença em relação ao item A é porque nós temos essas propriedades distributivas a serem aplicadas, né? Temos inequações com parênteses. Então,
Então, temos que aplicar aí, primeiramente, né, a propriedade distributiva. Então, vou ter aí 3 vezes 1, e vou ter 3 vezes menos x, né? Primeiro pelo segundo. Então, multiplicando isso aí, eu vou ter 3 vezes 1, 3, e menos 3 vezes x, 3x. Beleza. Então, 3 menos 3x. Isso aí vai ter que ser maior do que quem? Outra propriedade distributiva. Primeiro pelo segundo. Ou seja, 2 vezes 1, vou obter quanto? 2, mais quem? 2 vezes x. Ou seja, eu vou obter quem? 2x. Beleza, galerinha? Então, eu vou ter aí 3 menos 3x, maior que 2 mais 2x. E isso, por sua vez, maior e igual a menos x mais 2. Então, aparentemente, é um sistema um pouquinho mais complexo do que o primeiro, mas não tão difícil assim de ser resolvido. Lembrando, cada inequação ele terá apenas um símbolo de desigualdade. Então, eu pego o termo central, a primeira inequação vai aí, 3 menos 3x maior que 2 mais 2x, isso é a primeira inequação. Então, vamos começar a resolução por aí. Então, vamos lá. A primeira inequação, eu tenho o quê? 3 menos 3x, e isso, por sua vez, é o quê? 3 menos 3x maior do que 2 mais 2x. Beleza. Já sabemos aquele velho princípio, né? Letras para um lado, número para outro. Então, esse 2x positivo vai para o primeiro lado da desigualdade negativo. Então, eu vou ter menos 3x menos 2x. Então, dois sinais negativos na adição algébrica, né? Eu devo 3, adquiro uma dívida de 2, então vou ficar devendo 5 ao todo, né? Então, vou ter aí menos 5x. Por que menos 5x? Porque o 2 ele passou negativo para o primeiro lado da desigualdade. Beleza. No segundo lado, eu vou continuar com o 2 aí, né? E esse 3 sozinho do primeiro lado da desigualdade vai para o segundo negativo. Então, ele vai subtraindo o 2. Então, quando eu faço essa conta, eu vou ter menos 1. Beleza. Então, tenho aí menos 5x maior que menos 1. Opa, o termo da variável apareceu negativo. Quando isso ocorre, temos que multiplicar toda inequação por menos 1. Certo, pessoal? Isso é um fato, né, para poder, digamos que, equilibrar, se é assim que eu posso dizer, já que se trata de uma igualdade, mas para equilibrar esse conjunto de solução. Então, quando eu multiplico pelo oposto, é como invertesse a ordem do símbolo, né? Como invertesse, não, de fato vai acontecer essa inversão. Então, tem um menos por menos mais, eu vou ter 5x vezes 1, vou obter 5x positivo, certo, galerinha? 5x positivo. Como eu estou multiplicando por um número negativo, eu vou inverter o símbolo, né? Eu vou ficar agora com menor que, e 1 vezes 1, né? Menos por menos mais, 1 vezes 1, 1 positivo. Eu vou ter que esse 5 que está multiplicando o x, pelo princípio multiplicativo, que é o princípio do inverso, ele vai dividindo o 1 lá no segundo lado da desigualdade. Então, eu vou ter aí que a solução da primeira inequação é qualquer valor menor do que 1 meio. Beleza, solucionará aí a primeira inequação desse sistema. Agora eu parto para a segunda inequação. E quem vai ser a segunda inequação? Eu tenho o termo central, 2x mais 2 mais 2x, maior ou igual que menos x mais 2. Essa parte aí agora com um símbolo de desigualdade é que será a segunda inequação. Certo, galerinha? Então vamos solucionar aí essa segunda equação. Vamos ver até onde vamos chegar, né? Eu tenho aí 2 mais 2x, certo? Vou colocar aqui novamente 2 mais 2x, beleza? E isso é maior ou igual que menos x mais 2. Beleza, menos x, né? Conserta esse x aí, né? Menos x mais 2. Beleza. O que é que acontece? A história, letra de um lado da desigualdade, número do outro. Então, esse x negativo vai para o primeiro lado da desigualdade positivo. Então, vai somar com 2x que já tem lá. Portanto, vai ficar aí 3x. Certo, galerinha? Maior ou igual que quem? Esse 2 do primeiro lado, que é positivo, ele vai para o segundo lado da desigualdade negativo. Então, na verdade, ele vai subtrair o 2 que já tem lá. Então, se ele vai subtrair o 2 que já tem lá, vai ficar 2 menos 2, 0. Né? Eu vou ter aí que 3x é maior do que 0. Em outras palavras, se eu dividir, né, esse 3 que está multiplicando, ele vai dividindo 0, e qualquer número dividido por 0 dá o próprio 0, então eu vou ter no fundo que x aí é o quê? Maior ou igual que 0, né? Já que 0 vezes 3 é que é 0. Né?
Então, beleza, já encontrei as duas soluções das inequações. O que é que eu faço agora? Agora eu faço a interseção das soluções, né? Eu faço o gráficozinho lá que representa a primeira solução, tá aí, a reta, né? O segmento de reta, melhor dizendo, que vai representar esse conjunto de solução. E o primeiro conjunto de solução é x menor do que 1 meio. Então, eu vou colocar um meio aqui, né? Pode ser em qualquer canto, vou deixar ele aí, 1 meio. E ele diz que qualquer valor menor do que 1 meio soluciona a primeira inequação. Tá aí. Beleza. Qualquer valor à esquerda soluciona a primeira inequação. Ok. Indo para o segundo conjunto de solução, eu tenho o quê? No segundo conjunto de solução, vamos fazer aí novamente outro gráfico. O gráfico agora de solução da segunda inequação, né? É o segundo conjunto de solução, né? Que é da segunda inequação. Eu tenho que qualquer valor que seja maior ou igual que zero, que solucionará essa segunda inequação. Percebam aí que, por exemplo, se zero é menor do que 1 meio, zero vai estar mais à esquerda. Então, vou colocar zero aqui, zero. E qualquer valor que seja maior ou igual, então vou até riscar o próprio zero e também tudo que é acima dele. Então, qualquer valor que seja maior ou igual que zero soluciona perfeitamente a segunda inequação. Beleza. Então, pessoal, percebam que, por exemplo, se eu pego a interseção desses intervalos, eu tenho que aqui, qualquer valor que seja abaixo de zero só soluciona a primeira inequação e não soluciona a segunda. Por outro lado, se eu pego qualquer valor que seja acima de 1 meio, só soluciona a segunda inequação e não a primeira. O que soluciona as duas inequações ao mesmo tempo é essa partezinha entre os segmentos aí que eu fiz em azul. Então, esse aí é o nosso conjunto de solução. Então, qualquer valor aí, nessa parte, que eu estou destacando agora em azul, esse meio aí, tá vendo? Esse valor aí, maior do que zero e menor do que 1 meio, é o que soluciona as duas inequações ao mesmo tempo. Portanto, eu vou ter o quê? Que o conjunto de solução da segunda inequação, né? Lembrando sempre, né, x, ele pertence aos números reais, já que estamos trabalhando sempre aqui nos enunciados com o conjunto dos números reais. E eu tenho o quê? Esse intervalo aqui, zero, né? Ele é menor ou igual que x, ou seja, qualquer valor que seja maior ou igual que zero, e por outro lado que seja menor do que quem? Do que 1 meio. Beleza, galerinha? Esses valores solucionarão aí o nosso sistema de inequações. Então, com esses passos, vocês tentarão solucionar aí o item C, certo, galerinha? Mesma ideia, né? Já apresentei a solução do item C, o conjunto de solução, basta aplicar esses mesmos princípios que utilizamos aí neste item D. E por fim, temos aí a última questão, né? Questão de número 85, sobre atividades físicas, né? Para encerrarmos de vez a nossa exploração acerca dos objetos de conhecimento do livro 3 e assim partirmos de fato para explorar aí o livro didático 4. Beleza, galera? Até porque nós já vimos aí, né, algumas espécies de cenas dos próximos capítulos, né, alguns spoilers, né, acerca do que iremos estudar no livro 4, né, sobre circunferência e círculo. Mas vamos encerrar aqui, né, nessa última questão, o livro 3. Então, a leitura deste enunciado aí bem pequenininho deixarei a cargo de vocês, certo, pessoal? Mas eu quero destacar algumas coisas que serão aí de grande valia para que possamos resolver esta situação. Ele fala, né, de fórmulas, né, de frequência cardíacas, né, se vocês lerem aí, né, de uma pessoa em função da idade desta pessoa. Então veja que, por exemplo, ele diz que nessa questão aí das atividades físicas, essa questão da medição da frequência cardíaca, ela tanto pode ter um valor máximo, nessa frequência cardíaca ela pode ter um valor máximo e ela pode ter um valor mínimo. O valor máximo é bem fácil, porque o que? O que é que acontece? No próprio enunciado vocês veem aí, eu estou destacando agora. O valor máximo dessa frequência cardíaca é dada por 220 menos x, onde esse x aí vai representar a idade do cidadão, a idade do indivíduo. Beleza, galera? Por outro lado, tem que a frequência mínima, ela corresponde a 70% do valor da frequência máxima. Ou seja, eu só sei a frequência mínima se eu souber a frequência máxima. E por outro lado, eu só sei a frequência máxima se eu souber a idade do cidadão. Então, tenho aí as fórmulas, vamos dizer assim, da frequência cardíaca mínima e máxima.
E a situação diz o seguinte, um indivíduo, né, um cidadão de 40 anos, quer saber, um cidadão de 40 anos, levando em consideração essas fórmulas aí, qual é o intervalo de frequência cardíaca recomendado para a prática de exercícios de um cidadão que possua essa idade, ou seja, 40 anos. Então vamos lá. Primeiro já sei a idade do cara, 40 anos, ok. Então eu tenho que verificar primeiramente o que? A frequência máxima. A frequência máxima é justamente o que? É 220 menos a idade da pessoa. Ou seja, neste caso, se a idade da pessoa é 40 anos, basta eu fazer simplesmente o que? 220, né, menos quanto? Menos 40. Certo, pessoal? 220 menos 40. Se eu fizer essa conta aí, eu vou encontrar quanto? E isso não é muito fácil, essa, 180. Então, perceba que a frequência máxima, ou seja, o maior valor de frequência cardíaca desse camarada aí é 180. Certo, pessoal? Beleza. Por outro lado, agora eu tenho a frequência mínima. A frequência mínima corresponde ao que? 70% da frequência máxima. Ou seja, lembrando, né, 70%, eu tenho aí 70 sobre 100, né, 70 centésimos, né, da frequência máxima. Eu já sei a frequência máxima desse cara aí, né? Eu sei que a frequência máxima desse cara aí é 70% de quem? De 180, que é a frequência máxima dele. 70% de 180. Essas continhas aqui, né, nós podemos usar os cancelamentos, por exemplo, cancelar 0 do numerador, 0 do denominador. Aqui nesse 180 não aparece, mas temos 1 no denominador, né? Então temos um numerador automaticamente. Então 0 no numerador, 0 do denominador do 100. Morreu. Fico somente com quem? Com 7 vezes 18. Se eu fizer essas contas aí, né? 7 vezes 8, 56, né? E 5, 7 vezes 1, 7, mais 5, 12. Então eu vou obter que a frequência mínima desse camarada é quem? 126. Se a frequência máxima é 180, significa que o maior valor que ele pode ter de frequência cardíaca é 180. Se a frequência mínima é 126, significa que o menor valor que ele pode obter aí, frequência cardíaca, é 126. Vejam aí que tem uma alternativa, notoriamente, que tem esses valores, né? Que é a alternativa A. Frequência cardíaca mínima 126, opa, tá aí nesse intervalo. E máxima 180, de fato. Eu posso ter 130, que está nesse intervalo aí, eu posso ter 140, eu posso ter 179, entendeu? Ou seja, valores que estejam aí entre 126 e 180 solucionam esse sistema de inequações, né? Porque eu tenho duas inequações. Eu tenho batimentos por minuto nesse BPM, batimentos por minuto, que seja maior do que 126, isso é uma inequação. E tenho aí o batimento por minuto menor do que 180, outra inequação. Então, quando eu cruzo isso aí, eu formo esse sistema de inequações, certo, galerinha? Esse sistema de inequação que solucionará aí o batimento por minuto, né, os batimentos por minuto de uma pessoa, levando em consideração essas fórmulas aí da frequência mínima e máxima. Então, é isso, galerinha. Chegamos aí, né, à finalização, né, dos estudos dos objetos de conhecimento apresentados aí no livro didático 3, né? Que maravilha, né? Explorar aí no decorrer destes nossos estudos não presenciais, certo, galerinha? Então, a partir de agora estaremos explorando o livro didático 4, mas quaisquer dúvidas, podem entrar em contato conosco, né, pelos meios aí, plataforma, e-mail, enfim, né, para podermos sanar as dúvidas. Um abração e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.